Olá, gente. Boa tarde, meus seguidores. Aguardando. Já já vamos iniciar a nossa live. Enquanto isso, eu tô aqui, ó, finalizando um trabalho. Enfim, louca, porque hoje nós vamos falar com o escritor Evandro. Evandro, eu nunca lembro sobre o nome dele, que é bem complicado, gente. O Evandro. Ai, meu Deus, peraí, que eu já vou lembrar o nome dele. Peraí, Evandro. Evandro. Evandro, gente, boa tarde. O Evandro é um dos maiores escritores, isso é uma brincadeira, tá? Claro que a gente faz sempre aquela brincadeira com o formato e o fundinho de verdade, para que nós possamos ter esse descontrair, né, nesse domingo lindo, maravilhoso, domingão à tarde. Olha, minhas bochechas, independente aí do filtro que eu estou usando, as minhas bochechinhas estão vermelhas mesmo. E o Evandro já está aqui conosco, o Evandro Gluck. O Evandro, que é um super escritor, ele é da cidade de Curitiba. Ele escreveu agora uma das suas penúltimas obras, que é falando sobre o alfaiate da Dr. Muricy. Quem é curitibano provavelmente deve conhecer um pouco dessa história. Então vamos aguardar aí às 18 horas para que nós possamos iniciar a nossa live. Então assim, tô bem ansiosa, claro, com muita, mas muita saudade daquele formato, né, de cenário, enfim, de gravar presencial, mas ainda devido a toda a situação da pandemia, ainda temos um pouquinho de medo, então temos que manter esse formato, que é o formato eu aqui em casa, ele lá na casa dele. Gente, só um minutinho, que enquanto não dá às 18 horas, eu só estou respondendo aqui um e-mail de um seguidor, enfim. E já vamos iniciar aí a nossa live, tá bom? Mais uns minutinhos, faltam 2 minutinhos aí para a nossa live. Gente, que gostoso estar aqui com vocês. Esse contato ao vivo é muito, muito, muito bom. E o mais gostoso de tudo é porque a gente não combina nada, tá? O Evandro é um super parceiro, uma pessoa super do bem, um cara muito inteligente que ser escritor no Brasil, falar um pouco da literatura nacional não é tão fácil assim, e ele vai falar um pouquinho disso conosco hoje. Então, assim, a nossa live hoje está imperdível. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho o Evandro. Né, Evandro? Mais uns minutinhos o Evandro vai estar aí conosco na nossa live. 2 minutos, gente, 1 minuto, para que possamos iniciar a nossa live nesse domingo maravilhoso. Esse domingo que, olha, abençoado mesmo, gente, abençoado por Deus. Deixa eu ver se o Evandro já está por aqui. Parece que eu vi ele aqui, o Evandro Gluck. Evandro, eu vi que você tá como acenar. Eu não tô conseguindo adicionar você na live. Se possível, me manda um link aí que tem, acho que no seu próprio Instagram, que é configurado, para que eu possa fazer o aceite aqui e nós iniciarmos a nossa live. Gente, com toda essa mudança de pandemia, enfim, o nosso programa ficou aqui um pouco ausente durante aí uns 45 dias, mas nós estamos voltando aos pouquinhos ainda nesse formato, né? Pela live, pelo Instagram. Depois essa live vai para o nosso canal no YouTube, mas muito em breve vamos voltar aí no nosso formato, gravando, recebendo os nossos convidados, naquele bate-papo super gostoso. Nós vamos criar também aí, muito em breve, um café muito especial, que eu vou fazer aí diariamente, pelo menos uma vez por semana, com convidados especiais. Vamos lá. Pronto, Evandro? Oi, Evandro!
Oi, só um pouquinho, deixa eu só virar minha câmera Fica aqui. tranquilo. Aê, cheguei. Que delícia, Evandro. Que bom que você aceitou o meu convite. Fico muito honrada desse bate-papo com você, nesse domingo à tarde, que eu sei que domingo é um dia muito família. Eu sei da sua correria durante a semana, sei que final de semana você gosta muito de curtir sua família. Então, seja muito bem-vindo mesmo. E olha, muito obrigada de todo o coração. Eu gostaria muito de Imagina, eu que agradeço a oportunidade, hein? apresentar para o pessoal, falar um pouquinho quem é o Evandro nesse trajeto todo da sua carreira, por que que você resolveu, desde quando vem esse lado seu escritor? Legal. Então, já fazem aí o que, uns 8 anos mais ou menos, em que eu tive essa vontade de poder escrever algo, algo uma história que eu gostasse de contar para as pessoas, né? Eu sempre gostei muito de ler, né? E ver os livros e os autores sendo reconhecidos pelo seu trabalho, eu sempre achei isso uma coisa fantástica, né? Eu acho que um livro, dizem, né, que plantar um livro, plantar uma árvore e escrever um livro é uma coisa que pelo menos todo mundo deveria fazer uma vez na vida, Sim, né? E foi uma coisa que eu tentei provar para mim mesmo que eu era capaz de fazer, porque é muito mais difícil do que a gente pensa, né? Escrever um livro, contar uma história, ele tem, enfim, uma infinidade de técnicas ali que você tem que usar para você poder contar uma história bem contada, né? Saber ler não é saber escrever, são todas coisas sim, bem diferentes, totalmente. né? E como que Então foi, eu comecei isso como um projeto lá atrás, né? como que surgiu esse teu lado escritor? Você começou, a gente vê que os seus livros é muito voltado para o drama, em histórias baseadas realmente em fatos reais. Como que surgiu tudo isso? Então, desde o tempo de escola, assim, quando eu era criança, eu sempre tive muita facilidade para escrever minhas redações e tal, sempre fui elogiado pelos professores, ganhava concurso da escola, coisas assim. Mas, enfim, quando eu cheguei na idade adulta, isso aqui ficou adormecido ali e, enfim, fiz uma faculdade numa outra área, nada voltada para, né, para parte de escrita ou de redigir alguma coisa. É, mas com o tempo voltei de novo a ler, né? A ler muito, até que eu tive vontade, não, vou escrever algo, mas vou escrever o quê? O que Uhum, que eu gosto? E eu sempre gostei muito de terror, de suspense, de policial, né? Esse tipo de legal. histórias. Eu falei, meu primeiro livro vai ser sobre isso. Depois, falei assim, não, depois o próximo eu não sei. Mas o primeiro vai ser sobre isso, né? Decidi que faria o assim, né? Mas o meu primeiro livro nem é o primeiro que eu lancei em formato físico, né? Eu escrevi meu primeiro livro, ficou numa plataforma digital durante muito tempo para as pessoas lerem Sim. gratuitamente, né? As pessoas podiam ler, podiam comentar, né? Assim eu conheci muita gente, fiz amizade com muitos leitores, O seu primeiro né? não foi o Alfaiate da Doutor Murici. Você teve algum livro antes desse ou não? Então, o Alfaiate, na verdade, é o último livro Ah, que você eu teve escrevi. livros anteriores ao Alfaiate da Doutor Murici. Isso. Tá? Então, o primeiro livro que eu escrevi, né, chama-se Olhos Sangrentos. Na verdade, na época, quando eu escrevi, ele nem tinha esse nome. Mas, enfim, agora ele vai ser o meu próximo livro a ser lançado. Tá? Uhum. Mas foi esse que eu escrevi primeiro, Olhos Sangrentos. Ele é um livro mais de terror, suspense, tem bastante aventura também. Né? O segundo livro que eu escrevi já foi de agora mais recente, já no começo da pandemia. Assim que estourou a pandemia, eu estava finalizando esse livro, né? Mas é um livro totalmente diferente. É um livro voltado para a área de comédia, né? É um livro que mistura aí medieval, idade medieval, com política e comédia. E por último, já nessa pandemia, aí foi ano passado, eu escrevi o Alfaiate da Dr. Muricy, Tá, né? Então eu estava com esses livros, o tudo que aqui comigo aqui e muita gente não conhecia. é uma história que realmente, além de eu estar, eu estou em Curitiba há 12 anos, nunca ouvi falar nesse fato, né, do alfaiate da Doutor Murici, como muitos curitibanos também não sabia. Então, realmente é um fato real a história do alfaiate da Doutor Murici. Nossa, eu É quero esse muito cara ler esse aqui. livro. Quero muito. Então tá.
Vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui, então. Eu tinha escrito já, né, o Olhos Sangrentos, né, que não acontece, a história não acontece aqui no Brasil. Ele é baseado em uma lenda canadense, né, uma lenda dos nativos no Canadá, no norte dos Estados Unidos, né, baseado na lenda do Wendigo. Não sei se alguns de Hum, vocês conhecem já, né? Mas a história toda utiliza como pano de fundo, né, a lenda do Wendigo. O meu segundo livro, que é esse livro mais cômico, né, ele baseado, acontecia num reino fictício, né, enfim. E eu queria escrever alguma coisa que acontecesse no meu meio, né, aqui no Brasil, né, aqui na minha cidade, algo mais próximo, né? E foi quando, pesquisando sobre o que eu iria escrever, que história eu iria contar, eu comecei a pesquisar sobre as lendas urbanas aqui de Curitiba. Eu mesmo, como curitibano da Gema aqui, não conhecia muitas delas, né? Talvez a mais famosinha delas aí, talvez seja lá a Loira do Banheiro, que também não é só daqui, tem em outros lugares, mas aqui em Curitiba no interior de São é bem Paulo, forte. ia lá também. Então, né? E eu conheci essa lenda do gato Kiko, né? E eu pensei, puxa, vou escolher, vou escrever um romance baseado nessa lenda, né? Então, eu usei vários elementos da lenda, né? E lógico, como um romance é uma adaptação, ele utiliza-se de outros artifícios também, né? Sim, Mas a gente conseguiu encaixar os principais elementos dessa lenda dentro da história, né? Então, segundo a lenda, né, havia um alfaiate chamado Kiko, né? O apelido dele era Kiko, que atendia a elite curitibana aqui. E isso foi na passagem dos anos 1800 para 1900, mais ou menos nessa época. sim. E ele foi assassinado na frente da alfaiataria dele, né? E a alfaiataria dele é exatamente onde é a loja Kisses, hoje ali na Alameda Doutor Muricy. Olha, Isso. Né? O que aconteceu? Né? Isso passou muito tempo, né? Ninguém lembrava mais disso, mas a dona da loja Kisses, uns anos atrás, encontrou um gato, né? E adotou esse gato lá, e o gato ficava na loja, e ela deu o nome desse gato de Kiko, sem saber de nada do alfaiate, olha. sem fazer ideia nenhuma. E esse alfaiate gostava muito de gatos, inclusive na alfaiataria dele era cheio de gatos, ele falava que se um dia ele tivesse uma outra vida, ele queria ser um gato. Né? E dizem, né, as lendas que algumas coisas começaram a acontecer depois que esse gato chegou na loja, e desejos de alguns clientes se realizaram porque estavam ali com o gato e falaram sobre os desejos da sua vida, e algumas coisas foram acontecendo. Então isso começou a crescer e o gato ficou famoso. O gato tem até Instagram. Depois vocês podem Sério? procurar. Tem o gato, tem Instagram. Eu fui lá na loja depois que eu lancei o livro, falei com a dona. Não conheci o gato pessoalmente por causa da pandemia, ela não estava levando ele para a loja mais, né? Mas dá para seguir ele aí pelo Instagram, né? Então o que eu fiz? Conhecendo toda essa história, eu fiz, lógico, algumas adaptações. Eu trouxe ao assassinato do gato Kiko mais para próximo de nós, para poder encaixar ele na história. Né? Mas, enfim, os elementos estão ali. E é legal que eu consegui colocar alguns pontos da cidade assim na história. Então, quem é de Curitiba vai conseguir se localizar bem assim, tem um gostinho especial, né? Porque vai falar ali da Alameda Doutor Muricy, da Rua Marechal Deodoro, vai falar ali do cemitério municipal ali do São Francisco, Sim. né? Do restaurante Gato Preto, que todo mundo Isso ali que eu quero falar. conhece, já ouviu falar. Isso que eu quero falar com você, que eu fiquei muito curiosa quando eu comecei a pesquisar a história do livro. Qual é o vínculo do Gato Preto, que é um restaurante, né, uma costelaria super famosa, que até o Henrique Iglesias fala, já falou nas redes sociais dele, com a história do livro, né, O Alfaiate da Dr. Muricy? Então, na verdade, ele é meio que uma coincidência, né? O gato Kiko, ele é um gato preto na história, né? O gato Kiko real, ele não é preto, ele é malhadinho ali e tal, mas é um gato preto, né? E eu utilizei desse subterfúgio, assim, dessa coincidência para ligar, né, a história com
o restaurante. Na história, não vou dar spoiler aqui, tá? Só para vocês terem um vislumbre, assim, né? Da história. Então tem o Kiko, né? O nome dele é Henrico Borella. Ele tinha essa alfaiataria na história ali, no final da década de 70, ali na Alameda do Dr. Muricy. Enfim, ele foi assassinado, né? E ele tinha uma namorada que se apresentava nas noites do Gato Preto, né? Uma Ah, cantora francesa, aham. né? E ela é a Clémence Montberon, e a Clémence era a principal suspeita do assassinato, então, do Kiko. Mas não foi ela. Ah, Ou esse crime foi desvendado ou não. Isso tem no livro. isso está no livro, Ah, então né? Mas, enfim, ela nunca foi encontrada. Então, agora, 40 anos depois, digamos assim, a gente tem a história da Mariana, então, que o pai dela é dono desse ponto comercial ali no Dr. Muricy, e ela está abrindo em sociedade com a melhor amiga dela uma boutique ali naquele local, sim. né? E assim, aparece um gatinho lá, e ela adota esse gatinho, né? E daí o nome de Kiko, né? Só que algumas coisas começam a acontecer depois que esse gato chega na boutique que seria aberta próximo do Natal, ali Na na Doutor Alameda do Dr. Muricy. Muricy. Então a Alameda, na verdade, ela é bem famosa devido a essa história, porque os curitibanos, na verdade, vamos falar assim, a socialite curitibana, né? Esse nicho provavelmente soube de todos esses fatos, porque nessa época as mulheres da sociedade gostavam de andar, né? Era muito típico fazer roupa com alfaiate, era ao contrário de você ir numa loja, de um shopping e de ter essas roupas de grife. Mas, Ah, exatamente. Era tudo sob medida, tudo personalizado, né? sim, Para aquelas pessoas. Então, quem tinha dinheiro realmente normalmente ia numa alfaiataria, não ia numa loja comum. queria uma roupa mais personalizada. Então, nós não vamos finalizar esse livro, vamos deixar essa incógnita, na verdade, para que as pessoas possam ler. Eu tô louca para ler esse livro. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, eu nunca soube e quero muito desvendar esse mistério, né? Quem realmente foi o assassino do alfaiate da Dr. Muricy. Evandro, e esse seu próximo livro? Fala um pouquinho pra gente. Então, com o alfaiate do Dr. Muricy foi, para mim, até um surpreendente sucesso, né? Porque eu lancei ali ele numa plataforma gratuita, que é uma plataforma onde a pessoa compra o livro, né? Ele é impresso sob demanda e vai para a pessoa. Então, não é uma editora, né? Mas é uma forma que eu encontrei de tornar meus livros, que eram e-books até então, né? Em livro físico. E muita gente não gosta de ler e-book, gosta de ter o livro em mãos, né? Eu sou uma Eu dessas. particularmente prefiro também. Eu prefiro. Eu prefiro folhear o livro, cheirar o livro, pegar E na grifar, mão, escrever sabe? no livro, que eu acho que é mais importante. Tem muito isso comigo. Então, e daí eu pensei, puxa, tava, lógico, sempre pensando, né, e tentando encontrar uma editora e tal, recebi diversas propostas, pelo menos para publicar o Olhos Sangrentos, que eu estava há anos já nessa luta aí, recebi mais de 20 propostas, mas nenhuma que era interessante. Publicar por publicar, eu não queria. Sim, Eu com queria publicar, certeza. mas que realmente aquilo fosse uma realização para mim. Não simplesmente pagar para alguém publicar para me dizer, ah, eu sou um escritor, eu publiquei. Sendo que Não, fui eu que paguei todos os custos, sabe? Então, sem ter uma editora que realmente acreditasse no trabalho, não que tivesse interessado no dinheiro do autor, mas que realmente comprasse a ideia. Esse eu queria, né? E por causa do alfaiate da Dr. Muricy e de alguns leitores que eu tinha nessa plataforma gratuita, uma editora chegou até mim e me fez uma proposta bem interessante, né? Então a gente conversou por alguns dias, eu aceitei a proposta, né? Eu apostei neles, eles apostaram em mim olha que e legal. agora em outubro agora, vou estar lançando agora Olhos Sangrentos, que é aquele primeiro livro que eu escrevi lá Ah, atrás, e o Olho né? Foi meu Sangrento primeiro livro. é o que, na verdade? Ele é baseado em fatos reais ou é uma história que você criou, é algo que você realmente escreveu, mas não tem fatos reais nesse livro? Então, ele se utiliza de uma lenda como pano de fundo.
né? Mas ele é um romance ficcional, né? Ele não é uma história real, não é baseado em fatos reais, não são personagens reais, né? É uma história ficcional, tá? Ele acontece no Canadá, né? Onde um grupo de pesquisadores, né? De documentaristas, né? Mais ou menos como a gente conhece aí National Geographic, Animal Planet, Olha que né? legal. Eles vão até o Canadá, eles vão até o Canadá para gravar um novo projeto que eles têm lá, né? Algumas coisas não acontecem como o planejado, né? Eles ficam no local, no Canadá mesmo, mas ainda um pouco distante do local onde eles teriam que ir, né? E nesse local onde eles estão hospedados, né? Eles ficam sabendo de um menino da região ali, daquele, daquele vilarejo, que desapareceu misteriosamente. E tem um grupo de Sim. buscas, né, dos vizinhos, dos parentes e tal, procurando esse menino numa floresta, né? Então esse pessoal, a gente vai ter que passar alguns dias aqui, enquanto nosso carro é consertado, enquanto a gente resolve nossos problemas e tal. Então, vamos ajudar nesse grupo de buscas para a gente vai poder entrar na floresta e se a gente encontrar alguma coisa interessante, a gente pode filmar também. Enfim, isso aqui pode render uma história, né, que a gente pode estar utilizando também, né? Então, esse grupo de pesquisadores, eles entram na floresta, junto com esse grupo de amigos aí, de parentes, que estão procurando por esse menino, né? E, com o tempo, eles começam a perceber que eles estão sendo caçados por alguma coisa dentro dessa floresta. Um a um, eles começam a... Primeiro, eles são espalhados, né? E depois, em pequenos grupos, aí eles começam a desaparecer misteriosamente algumas pessoas. Então, Os seus livros o Will, que eu... têm um gostinho, tipo assim, eu preciso saber o final dessa história, né? Quando você começa a ler, Sim, você sim. tem que ficar com você fica com essa vontade. Gente, nunca chega esse final. E você acaba realmente lendo o livro todo. Isso que é muito legal, porque você fica, isso desperta na pessoa. Isso é muito bom, porque é livros que te despertam, que te motiva a continuar com a leitura. Esse é o objetivo, né? Um livro, a primeira página tem que te encantar já de maneira que você queira ir até o final. Sim, porque a gente vamos falar um pouquinho assim da parte da literatura. A gente sabe que nós moramos num país que ainda nem todo mundo tem esse hábito da leitura. A gente vê que as Sim. pessoas têm um pouco de preguiça de ler, ou elas vão ler alguma notícia, um resumo, elas preferem buscar pela internet e não sabe o quão importante é esse conhecimento, esse hábito da leitura. Não, por mais que você tenha hoje a internet, tenha plataformas, aplicativos, nada como você ir numa livraria. Porque eu sou uma pessoa assim, quando eu entro numa livraria, meu Deus, eu fico doida, maluca. Comprar o livro, grifar, ler, ver o que realmente é importante. Infelizmente, ainda, nós não temos, muitos brasileiros não têm esse hábito. O que você vê nessa sua visão como escritor, essa dificuldade das pessoas não ter essa acessibilidade para a leitura? É triste, na verdade, né? Mas isso também se deve a várias questões, assim. O brasileiro, realmente, né, é um dos povos do mundo que menos lê, né? Sim, Mesmo na América Latina, né, onde nós somos país de ponta em vários aspectos, né? Na leitura, nós estamos nos últimos lugares, sim. né? O boliviano, o colombiano, o argentino lê mais que o brasileiro, Isso que eu ia falar. né? Mais que o brasileiro, muito mais. Lê mais que o brasileiro. O brasileiro pensa, para que eu vou ler o livro se eu posso ver o filme, né? Então a gente tem preguiça de ler, né? Realmente. Eu também acho que isso se deve um pouco à cultura aí de décadas que foi implementada nas escolas, né? Isso é opinião minha, tá, gente? Tá. Vocês podem discordar, ou enfim, Não, eu né? até É o agora que eu vejo. com você. É o que eu vejo, né? Por exemplo, assim, a gente está aqui moleque ainda que está no final do ensino médio, né? No meu tempo era primeiro e segundo grau, né? Sim, Ensino médio, início enfim, está aí no ensino médio, aí está com seus 15, 16 anos, 14 anos, né? Que é a época que você é realmente apresentado para a literatura,
né? Que Sim, você com deixa os certeza. livrinhos infantis lá e apresenta com a literatura, né? E o que eu digo que pelo que aconteceu comigo, eu vi acontecer na minha geração. A gente era apresentado à literatura e tinha que ler Machado de Assis, tinha que ler lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, Sim, tinha que Fernando ler Pessoa era um outro. Incidente em Antares, o Guarani, sabe? Ótimos livros, né? Mas se você pensa bem, uma menina uma menina de 14, 15 anos que está começando, né, a ler na literatura e vai pegar aquela linguagem rebuscada, de palavras que não se usam mais, e é complicado. Ele começa a ler aquilo ali, ele não entende nada. E o que a gente começa a vender do jovem? É que literatura nacional é muito chato. É, Então, a gente cresceu achando que literatura nacional é algo extremamente chato. E daí como que você vai competir com Harry Potter, que é legal, com O Senhor dos Anéis, que é o máximo, né? Piratas Como do é que você vai Caribe competir? mesmo. Não tem, né? Mas o que é por desconhecimento, né? Porque as pessoas crescem no Brasil achando que a literatura nacional é aquilo que ele viu na escola, que o professor obrigou ele a ler, o que ele teve que ler obrigatoriamente porque ia cair nas questões do vestibular. Sim, com certeza. Então leu uma coisa contra a vontade, que achou chato, e falei literatura nacional para ele, falou, não, nunca mais. Eu só li quando fui obrigado, agora não leio nunca mais. Bem isso. Né? E não sabe que nós temos ótimos autores no Brasil, O Brasil é um país atuais, rico, na né? verdade, né, de escritores, Sim, autores, enfim, de muita coisa. que escreve desde o romance lá de história de amor, né? Passando pelo policial, passando pelo terror, passando pela fantasia, né? Passando pela distopia, né? Então a gente tem autores nacionais aí de alto nível que você lê e conhece, e você fica abismado, como é que eu não conhecia antes, né? Como é que o livro desse cara aqui não vê o filme, É bem isso. né? Enquanto se pega, e lógico, eu não estou desmerecendo literatura estrangeira, eu acho que é o máximo que a gente tem que ler, tem que usufruir, livros americanos, livros europeus, enfim, tá? Mas o que eu vejo é que eu pego muito livro, né? E eu digo por experiência própria, porque eu já tive essa experiência de pegar livro e comprar ele porque estava na capa de lá, best-seller do New York Times. Pô, cara, Eu já né? fiz isso, Vendeu não sei Lu. quantos milhões de livros no mundo e você, nossa, deve ser um troço fantástico. E você lê, E não é e tudo você, aquilo, não puxa, é por isso. é bom só, é meia boca, sabe? Enquanto você tem livros de escritores nacionais que dão de 10 a 0 em livros best-seller do New York Times, que são totalmente desconhecidos, né? Então isso Também. frustra um pouquinho o escritor, né? Porque a gente compete em desigualdade, né? É injusto no mercado. Porque veja bem, uma editora, ela visa lucro, é uma empresa, né? Não é uma instituição de caridade. Então ela Exatamente. vai vender aquilo que tiver público, né? Se alguma coisa não tem público, não tem por que ela investir naquilo. Né? E nós brasileiros preferimos ler um livro lá do Stephen King, do John Green, do sei lá de quem mais, né? Que são ótimos autores, né? Mas não damos chance, não damos a possibilidade de conhecer autores nacionais também. Muito isso. É que o O brasileiro, cara já assim, eu vendeu falo por mim, eu milhões de livros no mundo todo. brasileiro. Muitas vezes a gente valoriza e fideliza produtos, né, de outros países do que o nosso próprio produto aqui. A gente valoriza aquilo que foi na pandemia, né? Vou comprar no centro, mas não vou comprar no meu bairro. Então, eu vejo muito isso, né? Então, a gente acaba valorizando, nossa, mas o filme foi escrito por tal, né? O livro é escrito por tal escritor. Nossa, ele é isso, ele é aquilo. E esquece que o nosso país é tão rico, mas tão rico na literatura brasileira nacional. Nós somos ricos em tudo, eu falo. O Brasil é um país abençoado, mas não sabe explorar essa riqueza. E isso tem que vir, eu falo que tem que vir de Exatamente. berço. Por quê? Eu vejo pelos meus filhos, os meus filhos gostam muito de ler. Mas porque eu gosto de ler, então eu sempre incentivei eles à leitura. Eu sou da época que eu tinha que pesquisar, não era no computador ou na internet, enfim. Eu era obrigada a fazer um trabalho da escola, na biblioteca. Hoje Biblioteca. não se vê.
um jovem falando, eu vou pesquisar, eu vou estudar na biblioteca. Isso a gente não vê mais, eu sou dessa geração. Então a gente vê essa diferença da gente valorizar o lá fora e esquecer que aqui nós temos, vou falar desse seu livro, muitos curitibanos esquecem esse fato do alfaiate da Dr. Muricy. Lembra assim, tinha um alfaiate na Dr. Muricy, mas esquece a história do alfaiate. E muitos nunca imaginou. Então, assim, eu vejo esse seu livro, nossa, assim, de verdade, que você vai arrebentar muito, porque ele desperta a curiosidade para que nós possamos estar lendo. Você fica assim, gente, como assim esse alfaiate? Da onde surgiu? E isso é gostoso, mas nem todos têm esse despertar, né? Aqui, eu vou ler. Às vezes compra até o livro ou ganha de presente, mas nem abre. Eu já vi muito dessa situação. E vendo você hoje como escritor, a gente sabe a dedicação que é. Escrever um livro, fazer todo o processo desse livro não é tão simples assim. Então, o que você fala hoje? Meu primeiro livro levaram 2 anos. Oi? Qual Meu é o primeiro processo? livro levou 2 anos para ficar bom. 2 anos? Mas esse do alfaiate. Não, o do alfaiate foi rápido agora. Mas é porque daí eu já estava mais macaco velho também, né? Pô. E eu estava com mais tempo também, por causa que era época de pandemia, então eu estava em home office, estava administrando melhor meu tempo, não precisava me deslocar de trabalho e tal. Mas o primeiro livro, trabalhava, estudava e tal, mas foram 2 anos, processo só de escrita. Só de Né? escrita. Depois tem toda uma outra parte que você precisa quando você leva ele para grave, a parte da edição, enfim, um monte de coisa que envolve. O que você vê Exatamente. na sua visão hoje como escritor? Qual é a dificuldade que você encontra nesse mercado, no mercado da literatura? Como eu disse, as editoras buscam o que dá lucro. Uhum. Né? E quem dá lucro é o que os leitores querem ler. Né? Então, o que a gente vê muito hoje é a gente lendo. A gente é um povo que já não lê. Sim. Né? A gente tem uma pequena parcela do povo que lê. Isso está melhorando, vamos dizer assim, ó, já foi pior. Já foi Tá? pior, exatamente. Vamos dizer que de 20 anos para cá, a gente chama isso na literatura de fenômeno Harry Potter. E tem que tirar, dar a mão à palmatória mesmo, porque foi o que fez com que as últimas gerações, das últimas 2 décadas, voltassem a ler no Brasil. Né? Enfim, com isso, a gente teve, né, um aumento aí de leitores, mas ainda é muito, mas muito, muito, muito pouco, né, comparado com outros países. Sim. E como a gente não tem esse hábito de ler, né, o grupo de pessoas que ainda lê preferem os estrangeiros que os nacionais. Né? Por causa que já tem aquilo, mas nacional é chato, mas porque nacional só vai falar de Nordeste, Essa é a só sua vai falar visão. de mentirantes do Nordeste, Agora é uma ou só pergunta. vai falar de favela no Rio. Tá, agora é Sabe? uma Que é pergunta legal, minha são mesmo. temas. De muita curiosidade. Essa é a sua visão para a literatura nacional? Que a preferência Sim. hoje ainda continua sendo, a gente vê pelo que você falou, né, do Harry Potter, a escritora, enfim, Qualquer literatura estrangeira, né? Qualquer literatura estrangeira. O ela que é é uma ótimo, e não desmereço. tanto bater em tantas portas, surgiu aí, foi um sucesso que até hoje, né, ela fatura milhões com o Harry Potter. Sim. Na visão tua, falando da literatura nacional, então hoje vocês encontram dificuldade nesse sentido, de colocar um produto no No mercado. sentido de que. Porque as editoras, nós vamos publicar o que as pessoas querem ler, e as pessoas não querem ler livros nacionais, não querem conhecer autores O nacionais. que, o que eu vejo hoje, assim, dos livros nacionais que acabam fazendo muito sucesso, eu não sei se é. Não vou falar porque é a pandemia, porque antes disso acontecia, mas uma busca muito desenfreada pelos livros motivacionais, né? As pessoas acabam que buscando algo que conforte o emocional delas.
Então elas acham que nos livros motivacionais, vamos falar, Augusto Cury, Leandro Carnal, o Cortella, que traz esse tipo de mensagem, acaba vendendo muito no nosso mercado nacional. Mas às vezes a pessoa nem Sim. comprou o livro para ler. Ela compra porque ela quer dizer que tem um livro desse escritor. Que ela acaba seguindo nas redes sociais, enfim, buscando no Google trechos desses livros. E isso acaba que gerando, eu acredito que até um conflito, porque assim, não é um livro que muda a sua motivação, é as suas atitudes. Então eu vejo hoje, no meu ponto de vista, que os livros brasileiros mais vendidos são esses livros, né, de autoajuda, na verdade. Na verdade, o público de autoajuda é um público diferente, né, do público de literatura de um modo geral. É, enfim, muito disso se deve à nossa maneira de viver hoje em dia, né? A gente vive num mundo onde a gente não tem tempo para nada, Não, tudo é muito estressante, tudo é muito intenso, indo né? A para gente não tem mais tempo onde? para a família, a gente não tem mais tempo para se divertir, a gente não tem mais tempo para, né, para muita coisa. E a gente tem uma geração hoje em dia que eu fui criado com os meus pais assim, com bastante dificuldade. Comecei a trabalhar fora com meus 13 anos de idade, Como eu. né? Passei por muita privação, assim, né? Ouvia não, muito mais não do que sim na vida, né? E a gente cresceu e tentou fazer diferente, né? A gente começou a ter um pouco mais de sucesso, estudou um pouquinho mais com os nossos pais. E Sim, quando os nossos filhos começaram a crescer, a gente falou, não, eles vão passar pelas mesmas coisas que eu, não vão ter que se ferrar da mesma exatamente maneira que eu me isso. ferrei, né? E a gente criou uma geração hoje em dia que se ofende muito fácil, que não sabe ouvir um não, Uma geração muito né? frágil, né? Eu falo, Muito eu vejo frágil. O que acontece? Né? É uma geração mais frágil e que precisa do quê? Que precisa de um livro de autoajuda para dizer o que ela tem que fazer na vida. Entendeu? Não que não se possa fazer isso, ó, eu acho legal, mas é um público diferente. Por isso que eu acho que vende tanto. eu, Pela maneira como nós vivemos hoje. Né? Os livros de autoajuda vendem tanto. Não sei se realmente ajudam, né? Mas é uma tentativa. Né? eu Tentativa é bem-vinda. de autoajuda, ele é muito, eu vejo como uma moda, né? Uma coisa de redes sociais, que você segue ali o escritor, o palestrante e publica frases deles e busca ali um trecho, acha que comprou um livro e você se tornou leitor, né? Porque muitas vezes as pessoas compram e deixam ali. Um livro como o seu, que eu falo que é um livro de qualidade, de pessoa realmente. Quem vai ler um livro do Evandro? Quem gosta de ler. Quem realmente quer saber o conteúdo, a história, o que tem por trás do livro. A pessoa que compra um livro do Evandro, ela realmente vai ler até o final. Ela não vai pegar esse livro e colocar na prateleira dela, na estante, enfim, no criado mudo e deixar. Não, ela vai ler esse livro até o fim para entender o final da história. Então a gente sente essa diferença hoje dessa busca desenfreada, achando, eu adoro ler, eu adoro leitura, mas na verdade não é a leitura. Eles adoram os trechos autoajuda do que em si a leitura e o conteúdo da leitura. Eu vejo dessa Que forma. muitas vezes a gente lê, acha muito legal, nossa, isso é fantástico, né? O que o autor disse aqui. Mas eu não aplico na minha vida. E eu continuo do mesmo jeito. Então, Exatamente, exatamente. Porque assim, né? é aquilo, né? Você vê na teoria uma situação, na prática é outra completamente diferente. É o que você falou. Sim, Hoje a gente é vive diferente. num mundo que a gente não consegue ter uma disciplina, às vezes, na nossa casa, a gente não consegue ter uma disciplina em vários fatores. A gente sabe o início do nosso horário de trabalho, mas a gente não sabe o horário que vai parar. Você sabe disso? A sua vida com marketing, como escritor, é uma loucura. Então, chega o final de Sim. semana, você quer curtir sua família e muitas vezes não consegue. Porque, assim, é uma busca desenfreada. Você tem que suprir, você fica pensando em suprir algumas necessidades e deixa de outras necessidades que é o nosso conhecimento. Exatamente. A gente pensa assim, mas por que eu vou ler um livro de literatura, de ficção? Né? Isso aí é um entretenimento. Às vezes, para mim pode ser uma perda de tempo, porque eu não vou aprender nada com isso. Né? Mas não Exatamente. é a história em si, né, que vai te ensinar alguma coisa. É o hábito da leitura que vai melhorar não só a tua leitura, mas a tua percepção do que está sendo lido.
Ou seja, hoje em dia a gente tem jovens aí que sabem ler, mas que não sabem interpretar um texto. Por Mas quê? Porque não leem, interpretam, se confunde. porque não leem, né? Então, a leitura, né, vai te tornar um bom entendedor, né? Você vai saber interpretar um texto. Você vai, através vai fazer com que a tua mente trabalhe para tentar desvendar o mistério daquela história que você está lendo, né? Vai enriquecer o teu vocabulário. É tantas palavras, poxa, uma palavra aqui que eu não conheço, né? Sim. Às vezes só você estar lendo e continuar lendo, você já descobre qual é o significado dela, você nem precisa buscar um dicionário, né? Ou Bem, às vezes você busca ali um dicionário. Então, a chance de enriquecer, né, a tua vida, né, não só o teu vocabulário, mas a tua vida, a tua maneira de ver o mundo, é outra coisa. Eu tenho os meus filhos aqui, quando a gente vai no shopping também, com a minha esposa e tal, a passagem pelas livrarias é obrigatória, né? sim, eu Então a adoro. gente Às está com vezes eu dinheiro, tô a gente em vai lá e casa, compra o livro, cada um escolhe o livro que quer. Mas quando a gente está sem nada, a gente vai lá só para conhecer, só para passear. exatamente. Eu faço isso. Às vezes eu falo, gente, eu vou dar uma volta. Ah, vou no shopping, que lá pelo menos eu tomo um café e já vou na livraria, que é um vício que eu tenho, é o café. Então eu falo, já vou no café Sim, e já sim, entro na sim. livraria. Eu fico doida, eu fico horas dentro de uma livraria, como eu gosto. Sabe que eu sinto muita falta, como jornalista, do jornal impresso, sabe? Eu acho que era tão gostoso quando você levantava, ou quando você sabia que o entregador ia jogar esse jornal na sua porta, você ia na banca comprar o jornal. Eu sinto muita falta do jornal impresso, porque nós vamos ficando muito preguiçosos com a leitura, porque a gente ficou preguiçoso. E tudo isso acaba que atingindo mesmo o nosso discernimento, a nossa como que eu posso falar que fugiu? Não é a nossa mente, mas a gente fica um pouco que travado, porque é muito fácil. Ah, eu vou mandar uma mensagem, eu clico no áudio do WhatsApp, eu deixo de digitar. E tudo isso faz com que a nossa memória ela vai perdendo aí, né, um pouco desse hábito e dessa funcionalidade de trabalhar. Então, a leitura ajuda muito, o hábito de estar escrevendo. E hoje nós estamos muito preguiçosos. Tudo é o Google. Ah, eu quero saber tal coisa, eu vou no Google. Ah, eu tô sentindo isso, eu vou no Google. Então, é o pai Google. Então, deixou a gente muito preguiçoso, tudo Pensa isso. assim, a gente, mesmo quem fez aí só até o segundo grau, tal, né, o nível médio, ficou pelo menos aí, quê? 10 anos na escola, no mínimo, Sim, né? Pô, pensar que você ficou 10 anos na escola, simplesmente para sair de lá, só para não pegar o ônibus errado, não foi para isso que a gente aprendeu a ler, né? A gente aprendeu a ler para continuar além daquilo, muito né? isso. A poder desenvolver isso melhor. Isso não é na escola, é em casa daí. Casa. Eu falo muito isso, eu falo, gente, incentiva a criança a ler desde pequenininho, é tão gostoso. Eu vejo hoje pelos meus filhos a diferença que fez na vida dos meus filhos o incentivo da leitura. Evandro, nossa, é tão bom ficar aqui conversando, a gente tem quase 40 minutos conversando, que delícia. Então, assim, Passa rápido. passa muito rápido. Eu queria te fazer as duas últimas perguntas. A tua visão, então, hoje, por exemplo, eu quero escrever um livro, eu quero me tornar uma escritora. O que você fala para quem está assistindo a nossa live? O que é ser um escritor para o Evandro? Então, escrever um livro, eu falo que é quase como ter um filho. É algo que é muito teu para o mundo, para as pessoas, né? É algo que você tirou de dentro de você. Não tem de outro lugar de onde você tira isso, Tá, né? e qual é É esse momento que um... você escreve? Assim, porque eu sei que a tua vida é uma loucura, você tem muitos clientes, está sempre ali envolvido com marketing, com a publicidade. Quem é o Evandro no momento de escrever? Qual é esse momento? É à noite, quando você está ali no seu, que vem essas ideias e você começa a colocar isso tudo no papel? Depende. Depende do momento em que eu estou vivendo, né? Tem épocas em que eu consigo escrever mais à noite, né? Eu acho que é o mais habitual, né? Eu consegui mais escrever mais à noite, Sim. depois do trabalho. Então, mas já teve, por exemplo, o alfaiate da Dr. Muricy, foi numa época que eu consegui escrever ele ali durante o dia todo, de manhã até final da tarde. Né? Tanto que o alfaiate da Dr. Muricy foi escrito em 28 dias. Nossa, vocês. E quantas páginas tem esse livro? Ele é um livro menor, ele tem 198 páginas. Mesmo assim, escrever em tão pouco tempo.
É um Mas, recuo. tipo, foi uma época que eu tava mais livre, assim, né? E eu tava com esse projeto na cabeça, eu Você. falei, eu vou usar meu tempo aqui para escrever esse livro, Tá, e o que né? você mudaria na... Tá, pode finalizar que aí eu faço outra pergunta. Desculpa que cortou aqui para mim. O que Não, você pode faria? finalizar que aí eu faço a última pergunta. Ah, tá. Então, normalmente foi mais à noite, mas enfim, tem momentos da vida. Teve momentos que eu estava escrevendo que foi assim, durante a manhã, foi durante, às vezes, o dia inteiro. E teve vezes de levantar de madrugada com uma ideia na cabeça e aquilo não te deixa dormir mais e levantar e escrever. E escrever. Eu imagino, né? Porque é É. um dom mesmo. Não é tão fácil. Eu não falo, ah, eu sonho em escrever um livro. Eu mesma, como jornalista, já comecei a escrever um livro e tô até hoje escrevendo esse livro, há 3 anos. Não consegui ainda o final do meu livro. Porque não é tão Para mim é simples. muito louco Tem o que dar o processo, momento do seu o incentivo. processo de escrita. Para mim é muito louco assim, o processo de escrita, porque quando eu estou envolvido com o livro e eu estou escrevendo ele, é mais assim como se os personagens da história estivessem me contando o que aconteceu. É como se Entendi. eles ganhassem vida dentro de mim. E eles falam, ó, o que aconteceu foi isso, foi aquilo, e eles começam a me contar o seu ponto de vista da história, né? Mais do que se eu estivesse criando e contando o que eu quero contar, Legal. entendeu? E isso é um sentimento que você só tem escrevendo um livro. Não existe é, uma outra coisa que você faça que seja que parece que ganhe vida, sabe? Os personagens ali do Alfaeste do Muricy, o mesmo desse livro de comédia que eu escrevi, que eu não lancei ainda, mas eu estou em negociação com a mesma editora, que vai sair agora o Olhos Sangrentos, provavelmente deve sair ano que vem, tá? Chama-se O Bobo de Montesília, tá? Uhum. Os personagens ali, foi muito louco, porque eu sentava na frente do computador e eu sentia o protagonista ali me contando, agora aconteceu isso, aquilo, e eu ia escrevendo. Entende? Então, cara, é só você tendo essa experiência para você poder entender o que que é. Por isso que eu Imagino. digo, é praticamente um filho que nasce, é. É um filho, né? Na verdade, é um filho. Evandro, e o que você mudaria na literatura nacional? O que eu mudaria na literatura nacional? Eu não mudaria nada. Eu mudaria a gente como leitor. Eu falo por mim mesmo, né? Hum, Eu acho que a gente deveria dar uma chance aos autores nacionais. Eu não digo para a gente não ler lá, eu gosto lá do Stephen King, eu gosto do Suzanne Collins, eu gosto, lá de Jogos Vorazes, gosto muito da maneira dela de escrever, de contar história, né? Mas eu acho que entre um autor e outro, nós deveríamos conhecer um autor nacional, sim, com sabe? certeza. Não o Paulo Coelho, que todo mundo conhece, mas a gente tem tanta gente boa aí, a gente tem aí o Marcos de Brito, a gente tem o Marcos Barcelos, a gente tem o André Bianco, a gente tem aí Puxa, tem tanta gente, Sim. vai até me embaralhar a cabeça, né? A gente tem a Glau Kemp, a gente tem a Soraya Buchain, a gente tem a Patrícia de Oliveira, né? A gente tem tanta gente boa aí que tem livros lançados, né, estão no mercado, né, mas que carecem de leitores, né? Esse pessoal tinha que explodir. A gente tinha que estar, a gente tem qualidade para estar no patamar de qualquer escritor de qualquer país, né? Isso O é que nós não verdade. temos é leitores para isso, né? A gente precisa explodir a literatura nacional para o mundo. Você vê que nós deveríamos ter, vamos falar assim, o Ministério, né, da Educação, as escolas, a base familiar, ter esse incentivo desde, tipo, desde pequenininho mesmo em casa, a leitura. Eu acho que se isso começasse a acontecer, nós teríamos esse patamar que você falou. O incentivo da leitura em casa, o Ministério da Educação, na verdade, não sei se eu falei errado, o Ministério da Educação, junto às escolas municipais e estaduais ali, tudo interligado, nós teríamos esse patamar que você falou. É a minha visibilidade, né, para o mundo da leitura. Ah, com certeza, né? O meu filho menorzinho tem 3 anos, mas quando a gente sai na rua, né? Esses dias a gente saiu para comprar uma coisinha para ele e ele escolheu o livro. Ai, que Né? Não escolheu o lindo! brinquedo, escolheu o livro. É lógico, o livrinho para a idade dele. Mas ele quer ler o livro, né? Ele senta em cima da cama e fala, pai, lê para mim. E depois É isso de ler a que história para ele várias vezes, depois ele vem me contar a história. Ó, ele vira as páginas e fala assim, ó, aconteceu isso, isso aqui. Aí o dragão não sei o que lá, falou não sei Ai, que quem.
né? Aí ele conta a história, É né? isso Ele adora. que meus filhos faziam, eu, desde Em pequenininho. Meu 3 filho anos. hoje, se você convidar, meu filho mais velho tem 20 anos. Então, se você convidar ele para ir ao shopping, ele fala: mãe, a gente pode dar uma passadinha na livraria lá? Então, assim, por quê? Porque ele teve esse hábito desde pequeno comigo. Então, é esse hábito que vai Sim. mudar essa situação nossa, né, do brasileiro ter mais um hábito melhor para a leitura. E o que você acrescentaria na literatura nacional? O mesmo fato ou não? O que eu acrescentaria na literatura nacional? Olha, eu acho que a gente, de literatura, falando de histórias e de escritores, a gente está bem servido. Uhum. A gente tem escritores aí fantásticos, nós temos livros fantásticos de autores aí que nem todo mundo conhece. Sim. O que eu poderia mudar se eu tivesse esse poder Uhum. é de realmente fazer com que as pessoas quisessem conhecer mais leitores nacionais. Por consequência, as editoras teriam interesse em publicar esses autores nacionais. Legal. Depois que nós ganhássemos o Brasil, aí nós ganharíamos o mundo. Aí nós teríamos, aí nós teríamos livros brasileiros se tornando filmes em Hollywood, se tornando filmes e séries. Estamos começando já, né? Na Netflix, Sim. né? Já tendo Temos esse alguma coisa de nacional. na Mas se você Amazônia. olhar na Amazon, né? Mas se você olhar, nós ainda estamos perdendo de 10-0 para a Espanha, por exemplo, para a França, né? Por quê? Porque as pessoas leem lá, né? As editoras publicam, né? E aí o audiovisual se interessa em fazer a parte dele, né? Em tornar aquilo que está só escrito em filme, em série, em websérie. Então falta público, a gente precisa ler. Vamos criar esse incentivo, então. Evandro, Sim, sim, sim. quem quer adquirir o seu livro, por exemplo, eu quero muito ler esse livro, O Alfaiate, da Dr. Muricy. Como eu faço para adquirir os seus livros? Tá, ele está disponível na Amazon, tá? Uhum. Então, se você digitar lá o alfaiate da Dr. Muricy, você vai encontrar ele na Amazon. E também consegue encontrar ele na Uiclap, tá? É Uiclap, Tá. Uiclap, Então, eu tá? quero ler um livro, Na Uiclap, Evandro. Eu vou na Amazon ou na Wiclap? Quero ler uma obra na Uiclap você encontra ele mais barato, tá? Na Uiclap ele sai mais em conta porque é a própria plataforma que, que é que, da que editora. imprime e entrega. Na Amazon tem mais a taxa da Amazon, você vai pagar um pouquinho mais caro, tá? Uhum. Mas hoje na Uiclap está saindo, acho que é R$ 35 o livro. Tá. O Eu livro vem tenho pelo um correio, espaço. chega rapidinho. Tá. Eu tenho um espaço. Quero colocar os seus livros, eu quero uma tarde de autógrafo, eu quero fazer um trabalho com o Evandro. Eu te encontro, eu contato você pelas suas redes sociais. É isso? Isso, pode me encontrar pelas redes sociais, sim. Tá. Então, Tanto o falar isso Facebook quanto o Instagram. Estou lá. para quem está nos assistindo e depois a nossa live fica salva no Instagram e muitas pessoas vão ter essa curiosidade, principalmente porque, de verdade, esse seu livro, O Alfaiate da Dr. Muricy, ele é um livro que desperta muito a vontade da leitura. Quem tiver interesse, quiser conversar depois comigo também, quer comprar o livro, ou quer depois, eu comprei, li, agora eu quero conversar com o autor, eu estou super acessível, tá? No Uhum. Messenger, no Direct, aí onde vocês quiserem me chamar aí, estou super Tem essa disponível, gosto muito disso, dessa interação com as pessoas, né? Se não gostou, você olha, não gostei da tua história, eu achei uma porcaria, pode vir também, a gente vai conversar, vai dar risada junto, vai ser super legal da mesma forma, tá? A perfeita. amizade é a mesma. Evandro, nossa, eu sou suspeita em falar, eu quero muito te agradecer, porque eu sei que hoje você tinha combinado até uma viagem, tinha vários compromissos e, sabe, se dispor a Imagina. fazer a live. Eu espero que a gente faça muitas lives, que eu vou agora ler o seu livro, para que depois eu possa fazer uma nova live com você, essa o livro do Alfaiate aí da Dr. Muricy. Mas eu quero que você saiba que as minhas redes sociais, assim, o meu trabalho está à sua disposição. E parabéns mesmo pelos seus livros e aí pela sua carreira. Quero te agradecer muito, muito por essa participação. Poxa, muito obrigado. Agradeço a você, agradeço as pessoas que acompanharam a gente aqui nessa live. Foi muito legal poder conversar.
né, ter esse espaço, obrigado por esse Sim, espaço, não, em breve né, na nós vamos literatura voltar com as não, gravações, né, para o canal. Acredito que mais um mês. Aí nós vamos gravar presencial, a gente pode levar os livros, enfim, fazer de uma forma diferente. Mas foi um pontapé inicial para que as pessoas pudessem conhecer um pouco do Evandro, um pouco do seu trabalho, enfim, um pouco da sua história. legal, muito obrigado. Se Tá, precisar, estou aqui também. tá. Fale qual é o seu Instagram, Evandro Gluck. O meu Instagram é evan.klug, Uhum. o Klug é Klug, tá? Assim, Klug, assim. Ó, então, quem quer Evan.klug, segui-lo e acompanhar aí as obras, o trabalho do Evandro é Evan Gluck. Klug, isso. Gluck. Ok. Evandro, muito, muito obrigado. Desejo aí uma ótima semana. E durante a semana aí nós vamos conversar bastante, tá bom? Que Deus te abençoe muito, 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 Beleza. muito. Olha, gratidão de todo o meu coração. Eu amei a nossa live. Se eu pudesse, eu ficaria aqui com você mais umas 2 horas falando, mas eu sei que nós vamos ter muita coisa aí pela frente e eu tenho certeza que cada dia mais nós vamos. Eu quero cumprir essa causa aí com você. Vamos incentivar o pessoal à leitura e o seu trabalho, com certeza, vai ser reconhecido aqui e fora do Brasil. É isso que eu te desejo de todo o meu coração. Ah, obrigado. Obrigado pelo espaço de novo, pelo carinho. Tá bom. Deus abençoe. Um beijo, Evandro. Obrigada. Fica com Deus. Ótimo domingo. Tchau. Beijão para todo mundo, boa semana para vocês e até lá. A gente se vê.